esse projeto que vai, como prometido, do mais material para o mais espiritual na jornada, e dá para a gente ver a curva certinha, isso é educação clássica. Então, quando a pessoa quer se formar, na verdade, ela tem que coordenar a vida inteira dela. Então, o que é o projeto que eu jogo para as pessoas? Olha, melhora a hidratação, melhora a dieta, vai lutar, que eu acho maravilhoso, novamente sou entusiasta, cultive a linguagem, cultive a matemática, cultive a astronomia, cultive a música, e aí depois comece a cultivar a economia e a família, sem dúvida, melhora isso na sua vida, e a vida de estudos vai vir como algo natural. Pense que uma pessoa que tem, dedica, eu sempre falo no meu canal, 1 hora do dia para exercício físico, 1 hora do dia para leitura densa, 1 hora do dia para contemplação da vida espiritual e o resto do tempo para o trabalho e para a família. Cara, mas aí você ferrou, cara. E o TikTok? O TikTok vai cortar. E aí? O vício em pornografia vai cortar. O cara fica fumando maconha o dia inteiro vai cortar uma série de hábitos que são improdutivos e que eu tenho certeza que vai fazer bem. E eu desafio qualquer pessoa a fazer isso e não fazer bem para a pessoa. É um desafio que eu já brinquei no meu canal várias vezes. Falei, cara, já fez um desafio? Já fiz vários. Falei, cara, o desafio é o seguinte. Corta a pornografia, corta drogas, essas coisas todas, corta o excesso de videogame ou qualquer coisa. Não é para demonizar nada, só para simplesmente falando hábitos mais produtivos. E introduz esses hábitos na sua vida. Se a sua vida não melhorar, você volta aqui no canal e eu retiro o projeto de formação. Cara, sempre acontece o efeito oposto. A galera fala, cara, minha vida melhorou tremendamente. E aí a leitura, o que a pessoa tem que fazer? Porque hoje tem essa busca aí pela... Como que eu vou alcançar uma melhor produtividade? Estamos falando isso por causa disso, tá, galera? Não é, quer dizer, joga o seu videogame fora, não. É porque hoje existe essa busca, né, das pessoas, elas vão atrás, né? Eu quero ter uma produtividade melhor, o que eu tenho que fazer? Então, tem umas coisas para seguir. Quem quer seguir nessa linha aí... Eu sou 100% moral, mas eu sou zero moralismo. Eu não ligo. Fulano faz isso com a vida dele, mas isso não é problema meu, entendeu? Eu não julgo ninguém. Aliás, isso para mim é o princípio. No entanto... Não, é que quem te procura para aumentar a produtividade, você dá lá algumas dicas, né? E tem coisas que ajudam as pessoas em geral. Então, a gente tem que fomentar esses melhores hábitos. E aí a gente fala disso tudo. Bom, o Marshall McLuhan, que foi um grande teórico da comunicação, fala da evolução dos meios de comunicação e da simulação dos sentidos. Então é até muito interessante, porque os meios de comunicação vão ficando mais descolados quanto mais eles emulam os sentidos. Então, por exemplo, o rádio ele é pouco descolado em relação à TV, porque a TV emula mais sentidos. Claro. O 3D, o óculos, realidade, emula mais sentidos. Ainda. Só qual é o problema? Se eu chegar no limite da emulação, eu já estou na Matrix, entendeu? Eu cheguei no total emulação. E agora, eu tenho um perigo que é esse descolamento pode ser também meu apartar da realidade. O livro, nesse sentido, ele quanto mais sofisticam as formas de emular os sentidos, ele vai ficando mais chato, menos descolado. Do mesmo modo como a TV vai ficando ultrapassada, o rádio vai ficando ultrapassado, o livro, então, nem se fala. O livro ele é mais definido, ele é mais chato. No entanto, coisas mais chatas, por vezes, têm um poder maior de forçar um papel mais ativo seu. Você tem que entrar no negócio. Então, o livro, hoje, ele tem uma dificuldade desproporcional em relação ao passado. Mas aí você acha que é muita distração, né? E a pessoa não tem a concentração. Porque, cara, você lê um livro concentrado, eu dou um exemplo que eu leio até assim, se pegar a média da população, não é porque eu sou um babaca, não. Mas eu até leio mais do que a média da população, eu leio bastante livro. Embora eu não leia o livro inteiro, porque eu leio muito livro técnico, né, de consulta daquele pedaço ali. Mas, por exemplo, eu adoro Stephen King, entendeu? Adoro. E uma das coisas mais legais que tem é você sentir e morrer de medo lendo um livro, cara. E é um medo que você vê um filme, o filme dele, por exemplo, não te dá nem 10% do medo que você lê o livro. Você lê o Iluminado, por exemplo, dá muito mais medo que você lê o filme. Não. A experiência do livro é gigantesca. E o tesouro do conhecimento vem com o livro, não tem o que fazer. E aí a pessoa tem que fazer o seguinte, que eu recomendo fortemente, se for entender que esse é o problema, afasta o digital em volta, senta na cadeira, define um horário, porque até fisiologicamente o seu corpo vai se preparar melhor se for todo dia o mesmo horário. É a melhor coisa. Tem que ter uma rotina, então. Uma rotina estruturada todo dia, por exemplo, às 8 horas, às 8h30 eu vou ler.
Tá. Isso já é maravilhoso. Tira celular fora, tira tudo. Pega só um caderno de anotação e lê o livro. Vai resumindo. Ali no meu curso de leitura e memória eu vou mais fundo nisso, mas assim, resume os capítulos que você lê. Então você ensina o pessoal não só a ler ali, né? Mas ler e fazendo fazer resumos. Não importa o tipo de livro? Eu ensino, na verdade... Ficção, qualquer coisa? A ficção também é válido fazer o resumo, embora seja diferente o tipo do resumo que você faz. Tá, entendi. Porque aí eu recomendo fazer um resumo um pouco mais interpretativo. Boa. Para você botar também, te forçar um pouco mais a sua mente do que simplesmente resumir o enredo, né? Legal. Mas quando você faz isso, você já trabalhou outras partes do cérebro, porque agora você teve que escrever. Você teve que lembrar o capítulo que você leu para resumir. Você teve que articular a sequência argumentativa do negócio. E depois recomendo ainda que a pessoa pegue aquele resumo e explique para outra pessoa. Pode ser o livro inteiro. Aí é o Feynman que falava. Isso é maravilhoso. Porque quando você pega e explica para outra pessoa, você agora desenvolveu ainda outro lado. Outro lado, isso aí. Veja que eu estou me baseando para falar isso em Agostinho, que é do século V. Agostinho fazia todo esse processo. E esse processo que é maravilhoso, porque Agostinho fala dos palácios da memória, que é uma coisa maravilhosa. E ele tem toda uma reflexão sobre introspecção, sobre confissão mesmo, né? Porque hoje um dos maiores problemas do mundo é a insinceridade interior. As pessoas criam mentiras para elas mesmas. E aí Agostinho fala muito da confissão, que é, cara, eu preciso tirar as mentiras que eu conto para mim mesmo. E aí eu preciso de humildade para cortar. Porque a gente às vezes pensa em conhecimento só como algo mecânico, mas olha só, sem humildade você já não aprende. Porque quando você é soberbo, você fala, eu não preciso aprender porque eu já sei. Isso, né, cara? É isso aí. Quando você... A soberba também você vai contando mentiras para você mesmo. E Agostinho fala, tira as máscaras, tira as mentiras, encontra a sua voz interior. Corta essas mentiras e vai no íntimo da sua alma. Agora o que você vai descobrir? A meditação, a contemplação. Você vai entrando numa parte mais profunda. Então, você já não lê o livro com aquela atitude soberba. Você fala, eu vou ler o livro para descobrir a verdade que está ali. Não importa se essa... Eu já aprendi com pessoas que tinham linhas absolutamente opostas a mim. Mas o que me interessa é a verdade. Não é quem falou, mas a verdade. Na medida em que eu contemplo essa verdade, transforma a minha vida naquilo, eu consigo agora articular os movimentos da minha alma que fizeram aquilo, o que também se traduz na sequência lógica do argumento, a linha que foi dada, ou seja, quais são as etapas, claro. E eu reproduzo isso para uma outra pessoa. Quando eu termino esse ciclo, eu volto para meditar naquilo, e aí começa o ciclo todo de novo. Eu falo, cara, quando eu conto para os outros, quando eu interajo com os outros, eu falo, tem muita coisa que eu não sei ainda. Volto para olhar para a minha vida, medito de novo, volto para interagir. Agostinho falava, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que te procurei por toda parte e tu estavas comigo o tempo todo. É uma obra de arte. E nós, hoje, nós temos uma vida em que nós fomos amontoando más inclinações e nós perdemos essa prática da confissão. E aí nós temos uma vida muito neurótica. Nós criamos problemas em cima do nosso. Então, a neurose é um dos maiores impeditivos para a leitura, porque você está toda hora ansioso, toda hora mexendo nas coisas, toda hora querendo pular de um problema para o outro. Você não para, contempla, medita, pensa naquilo que é verdadeiro, escreve, olha a realidade. Então, essa disciplina da vida intelectual, ela está conectada com uma série de coisas, mas a memória também. Então, você tem que treinar a memória. Por exemplo, uma coisa que eu faço há anos é decorar listas de coisas, fazer conexões. Eu estou estudando japonês agora, por exemplo, estou decorando os kanjis, né? Os ideogramas, que são 2.000 para conseguir ler minimamente. É uma desgraça. E é belíssimo, porque conforme você vai treinando a memória, tendo listas de imperadores romanos, listas de datas, todo dia eu treino eu decoro alguma coisa. Legal. Porque a memória você treina também, é uma coisa que as pessoas esqueceram. Elas acham que é simplesmente você nasceu com uma quantidade como você não treina. Todo mundo que estudou música, estudou programação, estudou matemática, estudou uma série de coisas, teve que treinar a memória por tabela. Porque se não treinasse, não conseguiria fazer aquilo. Então, o treino da memória é fundamental também. Então, enfim, vida de estudos envolve tudo isso, né? Hoje, no nosso mundo, essa coisa da confissão que eu falei é engraçada, porque o nosso mundo é o oposto dessa visão mais clássica e bela, que é o nosso mundo julga tudo. Todo mundo julga todo mundo, mete o bedelho na vida dos outros e tal. Mas, ao mesmo tempo que a pessoa julga as outras, ela relativiza a moral. Então, ela fala, tudo é lícito, cada um faz o que quiser. E depois, na hora que o cara comete um erro, aí julga. vai lá e detona ele, né? A visão clássica é o oposto,
Não relativiza a moral. Existem sim paradigmas morais objetivos. No entanto, você não julga os outros. Você vive a moral, ao invés de meter o negócio dos outros, você educa as pessoas nas virtudes. Então eu vejo muita sabedoria nessa história do Agostinho. E até a prática, na minha vida pessoal, a prática da confissão espiritual me ajudou demais. Que é o quê? Ajoelhar e confessar meus pecados. Falar, Guilherme, por que alguém faria isso? Que loucura! Vai confessar os pecados, meu Deus do céu, tal. Quando você tem que falar os seus pecados, primeiro que é humilhante. Aí vai falar, pô, isso é humilhante. Guilherme, para qualquer pessoa normal é humilhante. Segundo é o seguinte, a falta dos pecados, o fato de você ter que falá-los, tira um elemento gigante que é você cria desculpas para as faltas que você fez na vida. É uma coisa que todo mundo faz. É típico. Sim, com certeza. Quando você tem que falar, você já não tem como fazer uma desculpa, porque tem que ter objetividade. Segundo, você tem a experiência de apagar, tirar da sua vida. Fala ali, seus pecados podem ser vermelho escarlate e em mim serão brancos como a neve. Você bota uma régua. Você combate um item muito forte que é o remorso. O que é o remorso? Pegar suas faltas e usar suas faltas contra você mesmo. E nós temos uma tendência muito forte para o remorso, né? E simplesmente o fato de você ter um blank state, falar, cara, tô fora. Minha vida começa de novo, como se nós estivéssemos em ciclos, né? Então, a beleza simbólica está na vida humana. Todo dia é como se nós morrêssemos e ressuscitássemos, porque a gente vai dormir e a gente acorda. Nós erramos, pedimos perdão. Esse ciclo cósmico, né, de perdão e recomeço, de renascimento, que sem dúvida eu vejo como um paradigma, a vida do Cristo como um paradigma simbólico central disso, eu diria que é fundamental para a vida de estudos. Você fala, cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? O cara está misturando duas coisas absurdas. Não. É porque toda hora na vida de estudos a gente tem preguiça, a gente desiste. Sim. E a gente trai a verdade. E aí nós precisamos começar de novo o ciclo e renascer na busca da verdade e reintroduzir esses elementos. Então, a vida como um todo tem esses elementos e acho que o plano de formação clássica é uma das coisas mais belas e fortes para melhorar esse paradigma nas nossas vidas. Né? Sim. Não, e uma outra coisa que você falou aí também que é importante que o pessoal está perdendo, isso aí eu já conversei até com o Nicoleles, que é terrível, que é o hábito de escrever, né, cara? Uhum. Escrever é um negócio que tem gente aí que vai rapidinho não vai conseguir escrever nem o próprio nome, né? Porque ninguém escreve? Ninguém escreve mais, né? E antigamente, na cultura clássica, ainda se fomentava a caligrafia. Que tem toda uma disciplina de beleza. Bom, no Japão, essa tradição era fortíssima, né? De você escrever a caligrafia. Então, eu escrevo roteiro, eu faço roteiro no meu vídeo, tudo escrito à mão ainda. Que legal. À mão. Que bacana. Porque eu acho que na hora que escreve, você cria, sei lá, cara, uma coisa da minha cabeça, né? Mas você cria meio que uma conexão ali, sabe? E aí o lance de você memorizar, para mim, eu só memorizo se eu escrever. Sim. Para mim é muito mais fácil. Aí esse lance você falou aí de ler livro para ir anotando do lado. Quando é livro técnico, essas coisas aí que você tem que aprender uma coisa, um tema, aí com certeza é. Mas livro de ficção eu nunca fiz não, viu? De anotar. Livro de ficção legal é fazer uma interpretação do livro, ou seja, suas notas sobre o enredo. Saquei. Interpretar as coisas é muito difícil em termos de ficção. E aí tem um desafio maior, interessante. Sim. Mas aí coisa que é mais técnica, assim, que você diz que é coisa que você tem que aprender, quando né? Quando a coisa é mais técnica, o melhor é você separar o que é exemplo do que é a sequência argumentativa central e você transcrever a sequência argumentativa principal no texto. Entendi. Fazer a sequência lógica, né? Porque o que você está querendo fazer... Aristóteles fala, né? Você tem um processo de divisão e análise, né? De análise e síntese, né? Sim. Ou você conecta coisas ou você está dividindo coisas e quebrando em partes de análise, né? Literalmente, a análise quebra, né? Você está quebrando as coisas. Então, quando você resume, primeira coisa, você conseguir reproduzir o argumento, a sequência lógica dele. Por que um item foi do outro para o próximo? Qual que é a sequência narrativa principal? Não tem nada a ver com quando o autor está chorando a morte da Bezerra ou o que ele falou e tal. Você está pegando um argumento essencial. Isso já é dificílimo para a mente humana, porque a mente humana se distrai com esses elementos acidentais. Na filosofia, a gente fala muito da distinção entre o que é essencial e o que é acidental. O que é essencial que faz uma coisa ser o que ela é. O que é acidental é o que, não, o que é secundário. Então, por exemplo, essa garrafa aqui, se eu pintar ela de azul, não deixa de ser uma garrafa d'água. Esse é um elemento acidental em relação a ela. Certo. No entanto, se ela não conseguir portar água, ela já não é mais uma garrafa d'água, ela é um outro treco. Então, isso é um elemento essencial, faz parte da essência disso. Né? E essas coisas acidentais que você fala, elas estão ali pelos livros, né? Mas você tem que saber uma grande parte do que está num livro é acidental.
Só que aí você tem que saber filtrar e pegar só o essencial, né? E aí, na hora de reconstruir o essencial, tem um trabalho. Mas aí depois... é um exercício, né, cara? Aí é só prática, né? E aí, depois que você entende o que é essencial, você aprende a quebrar e analisar o essencial e aprende a sintetizar, por último, o essencial com outras coisas. Exemplo, você conecta um livro com outros tantos. Sim. E aí você vai vendo o que eles têm em comum e tal. Vício de estudante é querer fazer síntese antes de fazer análise. Primeiro você quebra todos os elementos, analisa. Não, isso aqui é composto de tal, porta água tal. Você quebra tudo, depois você sintetiza e fala, caramba, isso aqui é igual esse outro item, que também é plástico, mas é, sei lá, outro tipo de plástico, aí você vai quebrando. Mas a análise, a síntese vem depois da análise, né? Entendi.